Bom dia, galera! No vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês, sobre coisas relacionadas a dirigir. Então eu estou aproveitando que eu estou indo para minha casa agora, de carro, e eu vou demorar um pouco para chegar até lá. Então eu resolvi começar a gravar e conversando aqui com vocês, porque conversar não me impede de dirigir, não é mesmo? Então vamos lá. Eh, Vamos começar falando sobre o que que é estranho e diferente, em dirigir um carro aqui na Austrália, porque a gente dirige do outro lado da rua, certo? Então, a direção fica no lado oposto do carro e a gente dirige do outro lado da rua. Muita gente tem bastante medo disso e fica pensando: "Nossa, vai ser muito difícil, tal, porque você vai estar do outro lado da rua, vai ser muito confuso". Só que sabe o que que acontece? Como você está também do outro lado do carro, tipo, dentro do carro, você fica aqui na direita. Quando você está na direita, dentro do carro, faz sentido você estar do outro lado da rua, na rua, entendeu? Dá para entender o que eu quis dizer ou ficou muito confuso? Enfim, se ficou muito confuso, me perdoem. Mas é isso, não é tão confuso quanto parece quando você está de fato dirigindo, sabe. Eu achei que eu ia ficar muito mais perdida e que, assim, que eu não ia conseguir, que eu ia ficar, entrando do outro lado da rua enquanto eu estivesse dirigindo, sabe, que eu ia ficar andando na contramão sem querer. E não foi assim. Eu não sou uma pessoa assim, nossa, que ama dirigir, gosto muito, sou muito boa motorista. Não, eu sou uma boa motorista porque eu sigo as leis, mas não é nada demais, entendeu? E mesmo assim, eu sempre consegui fazer certo. Eu errei e entrei na contramão apenas uma vez, logo no começo, quando eu estava indo para um trabalho, na verdade, eu estava voltando de um trabalho, eu já estava chegando em casa, era tarde, não tinha ninguém na rua. Aí, como não tinha ninguém na rua, não tinha carro, não tinha nada, eu fiquei meio perdida com relação, assim: "Ai, eu não sei que lado que é", e daí eu fui sem querer, entrei na contramão. Mas foi só porque não tinha nenhum carro, porque se tivesse algum carro eu teria visto, sabe, que eu estava no lugar errado. Enfim, então aconteceu uma vez de eu entrar na contramão, mas no fim não deu nada demais. E com certeza se você, estiver andando em lugares que tem outros carros, você não vai entrar na contramão, porque enfim, não tem como, você vai ver os outros carros e você não vai de frente com outro carro, entendeu? É só você prestar atenção, não tem segredo. Mas tem algumas coisas que são engraçadas com relação a isso e eu queria comentar aqui com vocês. Uma das coisas é que aqui na Austrália, para todo lado, em todas as ruas, assim, tem por tudo, placas escrito "Keep Left". Por quê? Tem muito imigrante aqui. Então muitas pessoas que se mudam para cá, vêm de países que não dirigem desse mesmo lado, que dirigem na outra mão e não na mão inglesa. Então é engraçado, porque daí eles espalharam pelo país inteiro muitas placas de "Keep Left", que é para a pessoa se lembrar de sempre ficar à esquerda. Então essa eu acho que é uma das primeiras dicas. Se você tá na dúvida se naquela rua você tem que ficar desse lado ou desse lado, na dúvida sempre fique na esquerda. Pensa que você sempre vai ter que ficar colado com onde tá, como é que fala? A calçada, e daí você não vai errar, mesmo que aquela rua seja mão única, que as 2 pistas vão para aquele lado, só que se você ficar na dúvida, fica sempre na esquerda, porque daí não tem por que dar errado, entendeu? Faz sentido isso? Acho que faz, né. Enfim, acho que eu não sou a melhor pessoa para dar dicas de direção, mas é uma coisa que me ajudou no começo. Então, tipo assim, quando eu estava na dúvida, eu sempre ficava, perto da onde tá a calçada, e daí eu tinha certeza que eu estava no lugar certo, entendeu? Então essa é a primeira coisa engraçada aí das placas. E tem uma outra placa que também eu acho super engraçada, que é quando tem entrada e saída da rodovia, que aqui eles chamam de freeway, tem umas placas gigantescas, tipo, por exemplo, aqui é a saída, então, tipo, é o lugar que as pessoas iriam nessa direção. Aí, a placa tá virada para como se a pessoa estivesse vindo na direção contrária, então ela tá de costas para mim aqui, que eu tô de frente, e nessa placa tá escrito assim: "Wrong way, go back".
porque aquele lado é a saída, então se por acaso tiver um desavisado tentando entrar ali, porque tá entrando sem querer, porque enfim, porque tá no lugar errado, essa pessoa vai ver essa placa e normalmente é uma placa vermelha gigante. Enfim, eu acho super engraçado de ter que ter essas placas, porque aqui na Austrália tem muito imigrante. Outra coisa que é muito engraçado pra mim, na hora de dirigir de fato, nada muda muito. Então, por exemplo, você tá aqui com as 2 mãos no volante, eh, acelera e freia com o pé direito, tipo, nada muda, dessa parte nada muda. Uma coisa que pode, ser diferente é o lado onde você dá seta. Então o meu carro, a seta é desse lado aqui, então eu dou seta com a minha mão direita, e esse lado aqui é o lado que eu limpo o para-brisa. Em alguns carros aqui vai ser o contrário. Eu nunca tinha reparado no Brasil, se no Brasil tem carros diferentes também, mas aqui tem, porque aqui não tem montadora de carro, então todos os carros são importados. Então pode ser que tenha algum carro que, tipo de algum país que venha de um lado, de algum país que venha do outro. Eu não sei se é isso, é apenas aqui uma teoria da minha cabeça, não tenho certeza de nada, tá. Mas eu sei que acontece, então, por exemplo, se você tá acostumado num carro que é de um jeito e você muda para compra um outro carro, pode ser que ele seja diferente, e daí pode ser que você tente, dar a seta e na verdade limpe o para-brisa, entendeu? Isso pode acontecer. Gente, um cara acabou de passar no sinal vermelho aqui na minha frente. Que susto! Eu quero aproveitar então que aconteceu isso que acabou de acontecer, para informar vocês que os australianos no geral dirigem bem mal, tá. Eles estacionam muito mal. Nossa, eles são muito ruins. Eles sobem em cima de calçada para fazer curva. Eles não estão nem aí, juro para vocês. Agora, uma das coisas que realmente que eu tenho dificuldade com relação a dirigir do outro lado, aqui sentada, né, do lado direito do carro, é que, tudo que a gente precisa fazer, por exemplo, com mexer no rádio, fazer marcha aqui, mexer no ar-condicionado, tudo isso tem que ser feito com essa mão do lado de cá, né, porque essa mão do lado de cá bate na janela. Então eu tenho que fazer tudo com a mão esquerda, e a minha mão esquerda, ela é um pouco inútil. Eu não tenho, assim, muita coordenação. Agora eu já me acostumei, mas no começo era um parto. Toda vez que eu precisava, eh, mudar alguma coisa no rádio, enfim, eu já fazia assim, ó, sabe? Claro que quando estava parada, né, óbvio. Então eu tinha muita dificuldade, tipo, eu tô dirigindo e preciso, sei lá, quero mudar a música ou preciso ligar o ar-condicionado ou mudar, enfim, a temperatura, sei lá, qualquer coisa. Era muito difícil pra mim no começo, sabe, porque eu tinha que fazer com a mão esquerda e daí realmente era difícil, sabe. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade, principalmente se não for botão, sabe, principalmente se for touch, acaba sendo um pouco mais difícil, então eu tenho um pouco de dificuldade ainda. Mas enfim, isso não é nada demais, assim, é uma coisa que você completamente consegue dirigir sem, se você tiver a mão esquerda inútil igual a minha, você também pode não fazer nada e você ainda assim vai conseguir dirigir, entendeu. Então não é nada alarmante. Mas enfim, gente, eu acho que era isso que tinha de coisas diferentes para eu contar para vocês. É engraçado dirigir do outro lado, mas não é impossível. Eu achei que ia ser bem mais difícil, mas não foi. Foi bem mais tranquilo, e isso que eu sou uma pessoa que realmente não gosta de dirigir. Então, acho que assim, esse vídeo é mais para falar para vocês assim algumas curiosidades e também para deixar assim vocês mais tranquilos, sabe, porque realmente não é o bicho de 7 cabeças, não é uma coisa que vai ser muito difícil para vocês, eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir. E assim, só para servir também de incentivo para vocês, sabe, se vocês já estão aqui e estão com medo de dirigir, ou sei lá, não comprou um carro ainda porque não sabe como que vai ser, compra gente, vai, aluga um carro antes, pede para um amigo seu, eh dirigir com você um pouco, sabe, é super tranquilo, de verdade. Se você já sabe dirigir, não tem porquê ficar com medo de dirigir aqui só porque é do outro lado. No começo eu fiquei com medo, fiquei nervosa, mas assim, eu dirigi uma vez junto com o Will só para eu ficar um pouco mais segura, e daí, enfim, depois eu tinha que ir trabalhar e eu não tinha outra opção e era melhor dirigir do que pegar ônibus, então vai na marra mesmo, entendeu. E realmente, gente, não tem problema, juro, eu prometo pra vocês que não é difícil. A hora que você tá aqui dentro do carro,
que você tá desse lado da rua, você vai seguindo o fluxo, entendeu? Dá tudo certo. Vai por mim. É isso, gente, um vídeo mais curtinho hoje, mas só para contar para vocês, só uma falação aqui. Se vocês tiverem curiosidade ou quiserem contar alguma história de quando vocês começaram a dirigir aqui na Austrália também, vou ficar super feliz. Me conta aqui nos comentários. E um beijo, até a próxima.